Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma live do professor Fernando Santos. Tranquilo? Espero que vocês estejam bem. E hoje, nessa live, eu reuni as principais perguntas que os alunos me fazem. São muito recorrentes. O aluno pergunta, professor, como é que faz o título? Que tipo de linguagem? Como é que eu posso fazer? O que é argumentar? O que é contextualização? Essa linguagem técnica que é muito comum ver durante as aulas de redação, eu vou desmistificar tudo para vocês. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, por favor, manda aqui para mim, que eu vou, com todo o amor e carinho do mundo, eu vou responder isso para você. Tudo bem? Já de cara eu quero pedir para vocês me seguirem nas redes sociais, deixarem seu like, seu comentário, a sua crítica, todos serão muito bem-vindos. Tá? Lembrando que nós estamos não só no Instagram, mas eu também estou lá no YouTube, Professor Fernando Santos, eu estou no Twitter também, Facebook, a gente está em tudo, né? Não tem problema, tá? Pode me seguir com todo amor e carinho que eu vou retribuir também, beleza? Tranquilo? Tá dando as 8 horas aqui, a gente vai começar pontualmente, porque precisão é imprescindível. Tudo bem? Tranquilo? E aí? Antes de mais nada, assim, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta que eu não abordei aqui, você está vendo que eu não estou respondendo? Pode mandar a tua pergunta aqui, eu estou com o chat aqui aberto, eu vou com toda a precisão que eu posso te dar, eu vou sanar essa tua dúvida. Tudo bem? Tranquilo? Então nós temos vários canais de comunicação. Tranquilo? Vamos lá então, 20 horas em ponto, começando a nossa live sobre dúvidas sobre redação. Eu reuni aqui algumas dúvidas. Primeira coisa, é muito comum o aluno me perguntar, e aí, professor, como é que eu dou título para o meu texto? Antes de mais nada, título é obrigatório? Pois é. O título, você tem que observar muito o que diz o edital dos concursos públicos, dos vestibulares. Por quê? O título nem sempre é obrigatório. Tranquilo? O Enem, por exemplo, não exige que você dê título. Mas se você colocar, ele vai ajudar a conferir a sua redação uma coisa chamada marcas de autoria. Por isso que é bem interessante você colocar o título. Já te digo de antemão, se não tiver lugar para o título e você colocar o título na linha 1, ali já conta como linha, tá? Tudo bem? Então se são 30 linhas, a primeira linha foi para o título, sobram 29 linhas para o resto do texto. E não pula linha não, tá? Deu o título, já escreve embaixo dele, tá bom? Outra coisa que você precisa saber sobre o título. Tem pontuação no título? Não tem pontuação? Vamos lá. Existem 2 tipos de título que você pode dar para sua redação. O título verbal e o título nominal. O verbal, o nome já fala, tem verbo. Se tem verbo, ele vai agir como uma oração. Aí não entendi. É como uma oração. A primeira linha, a primeira palavra em maiúsculo, o resto em minúsculo e pontuação final. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, não tem problema. É uma oração normal. E detalhe, ele vai ficar na margem, certo? Não vai ficar centralizado, vai ficar na margem. Então, se o título é verbal, inicial maiúscula, só a primeira palavra maiúscula, pontuação final e na margem. Se o teu título é nominal, ou seja, se não tiver verbo, o Brasil de verdade, por exemplo, tá bom? O que acontece? Ele não tem pontuação final, presta atenção, não tem pontuação final, ele é centralizado e todas as iniciais são maiúsculas. O Brasil, a preposição não precisa, verdade, com maiúscula também, iniciais, tudo bem? Então, se o título é nominal, ele é centralizado, não tem pontuação final, a menos que seja uma pergunta, né? Não tem ponto final e as iniciais de todas as palavras são maiúsculas. Show? Aí assim, tá, professor, mas na hora de dar o título, eu nunca sei como dar o título. Primeira coisa, o título funciona como manchete. Se é a manchete, você só vai dar o título
no final. No final, só no final. Depois de estar toda a redação concatenada, prontinha, lindinha, maravilhosa, já, certo? Aí você vai tirar o título. Tudo bem? Porque você não vai anunciar um produto que você nem sabe direito com o que você está trabalhando, tá bom? Então o título é no final. Outra coisa, um macete muito interessante que muitas pessoas utilizam, inclusive muitos deles que tiraram notas acima de 900 na redação do Enem, é tirar o título da conclusão. Aí tu vai falar, da conclusão, professor? É, um verbo, uma palavra que na conclusão chamou a atenção, você transforma isso em título. Por quê? Porque daí você começa a escrever o texto de uma maneira e quando chegar lá no final, essa maneira aparece de novo, ou seja, você dá um fechamento, uma coesão, amarra o texto de uma maneira muito legal, certo? Então, título, para você fazer o título, tire o título da conclusão, porque assim você já vai estar o texto todo pronto. Você consegue amarrar o começo do texto e o final numa coesão que a gente chama coesão interna. Beleza? Tranquilo? Vamos para a segunda dúvida aqui. O que é contextualização? Palavra grande, né? Contextualização nada mais é do que você quebrar o gelo. Aí tu vai dizer, como assim? Saca quando o professor vai falar sobre um assunto durante uma aula, e em vez de falar sobre o assunto, tá? Por exemplo, vamos falar sobre acentuação. Em vez de falar sobre acentuação, eu conto um caso, eu conto uma história que tem a ver com a acentuação. Isso a gente chama de quebrar o gelo. Isso é contextualizar. É botar a mente do aluno, no teu caso, do leitor, em conexão com o assunto que vai ser abordado. Para você não começar a redação tipo, vou falar sobre isso. Não. Você vai lá, traz um filme, traz uma música, traz uma lei, traz alguma coisa que quebre, que coloque a mente, que quebre essa expectativa, que coloque a mente do leitor em conexão com o seu texto, que ele nem leu ainda. Mas você está preparando o terreno. Por isso que é interessante você ter um bom repertório sociocultural. Já vou emendar a próxima pergunta aqui, que é como aumentar o seu repertório sociocultural. Esse repertório sociocultural nada mais é do que são as conexões que você faz. Presta atenção. Lembra que inteligência é a capacidade do ser humano em resolver problemas. Tudo bem? Então, o pessoal fala assim, o pessoal que lê muito é inteligente. Não, não é o pessoal que lê muito, é o pessoal que tem condições de resolver problemas. Então, quanto maior é o seu repertório, quanto mais você lê, mais ferramentas você tem para resolver problemas. Tudo bem? E quanto mais pluralizado for o seu repertório, mais fácil você consegue conectar as pessoas com o seu problema. Então, isso acontece no texto também. Quando você escuta uma música, quando você lê um livro, assiste a um filme de maneira ativa, você está fazendo essas conexões. O que é de maneira ativa? Tá? Por exemplo, eu estava assistindo agora uma série com as minhas filhas, com a minha esposa, com a família toda, tá? Sobre o assassinato do Versace. E ali mostra uma história que fala sobre um psicopata, como é que desenrolou a história mesmo, desenvolvendo essa psicopatia dele, o cara realmente maluco, assim, sabe, doido por poder e tudo. Aí comecei a pensar, cara, como é que eu posso usar isso numa redação? O que tem a ver? Bom, tem a ver com a violência urbana, tem a ver com saúde mental, tem a ver com a questão do consumismo, exibicionismo, certo? O ter para ser, tudo isso eu posso conectar, usar travou tudo. Usar essa série para contextualizar uma redação. Entendeu? Então, por exemplo, tá? A redação do Enem foi sobre saúde mental. Então, de repente, você fala assim, essa necessidade que o ser humano tem de ter para conseguir ser, afeta a capacidade, a saúde mental do ser humano. Essa é uma tese. Se você usar isso como tese, encaixa maravilhosamente bem a ideia da minissérie que eu acabei de citar.
Você entende? Então, quanto mais você consegue fazer as conexões, por isso que a gente fala de ler ativamente, de assistir ativamente, não é botar sua mente na pausa, não, é bem pelo contrário. É você raciocinar, começar a pensar, meu, como é que eu posso utilizar? Olha que loucura, olha que doido que o cara fez. Por que será que ele fez isso? Olha como é que a sociedade construiu. Lembra do filme Coringa? Você pode ter assistido o filme e ter falado assim, não é um filme que eu estava esperando, um filme da DC que fala sobre heróis e bandidos. Não. Ele é um filme dramático, é um filme que fala sobre a construção de um vilão. Né? Não colocando o Coringa como santinho, não. Certo? Mas como ele foi construído, como aquele personagem violento foi construído. Então você pode utilizar isso na sua redação? Pode. Ficou legal. Aliás, muita gente utilizou o filme Coringa. Então ficou até um repertório um pouco manjado, mas da maneira como você utiliza, ele vai te dar marca de autoria. Então quando você lê, assiste, vive a sua vida ativamente, a sua mente está constantemente em trabalho. Isso é muito legal porque você você tem acesso a informação 24 horas por dia. Então, claro, isso significa que você tem que botar um filtro muito legal, porque senão você pira a cabeça. Como é que você faz esse filtro muito legal? Pergunta, indaga. Qual é o propósito de divulgar tal informação? Por que não se quer? Por que se quer? E daí você vai atrás de respostas. O grande problema de você desenvolver um repertório sociocultural é a falta de curiosidade. Quando você não tem essa curiosidade, você não aguça sua mente por conhecer mais, você se contenta com qualquer porcaria que vem por aí. Esse é o problema. Então é por isso que tem tanto fake news. Os caras veem metade da informação, ou simplesmente um quarto de informação, e saem divulgando por aí como se fosse a verdade. Vamos pegar o exemplo da vacinação, que está tão em vogue por aí. Você já viu tanta besteira? E eu não estou falando assim se você é contra a vacinação ou se você é a favor. Não importa, tá bom? O que importa é o que te levou a tomar essa decisão. Tudo bem? Se você tomou a decisão que você é contra a vacina porque ela vai te transformar num jacaré, eu sugiro que você revise suas fontes. Tudo bem? Certo? Se você é a favor da vacina porque simplesmente alguém falou que é bom, eu sugiro que você revise suas fontes. Construa o seu argumento baseado em fontes fidedignas. Vá atrás de informação, leia, assista vídeos, leia informações que tenham fontes legais, fontes de cientistas, fontes de médicos, pessoas que podem avalizar aquilo que você está falando. Entendeu? Porque daí é o seguinte, lembra que tudo que você fala, você tem que avalizar, você tem que legitimar. Porque senão não passa de uma opinião. Eu acho isso. Isso para redação não adianta. Não basta você achar, você tem que comprovar, legitimar. Então se você traz uma fonte forte, você traz a opinião de um médico, de um cientista ou de uma instituição que tem peso, fica muito mais fácil você convencer. E esse é o grande propósito de um texto argumentativo. Convencer. Então, o repertório sociocultural, ele é feito primeiro, exposição. Então você tem que ler. Chegou na sua mão, leia. Segundo, um filtro. Vem cá, por que eles estão falando isso? Baseado em quê? Qual é o interesse que existe? E vá atrás de informação em sites oficiais, com pessoas que realmente podem dar um crédito positivo para aquela informação. Senão você é simplesmente mais um que está reproduzindo uma informação dúbia, uma informação que não tem crédito. Tranquilo? Então, o repertório sociocultural é importante, é fundamental. Dependendo do repertório que você traz, dependendo do filme que você cita, dependendo da pessoa que você cita, da pesquisa que você utiliza,
nossa, mostra uma credibilidade absurda no seu texto. Não é você que está falando, você trouxe uma fonte do Instituto de Pesquisas, sabe? Nós dá uma credibilidade tão grande. A gente vê isso quando a gente está lendo, por exemplo, uma notícia no jornal e de repente vem assim, ó, segundo o Instituto Brasileiro, não tanto IBGE, não estou dando descrédito para o IBGE, de repente o Instituto sobre a vacinação, tá? Trabalhando com a vacinação, um instituto que já desenvolveu várias vacinas no mundo todo, de repente ele traz isso e justifica, olha, essa vacina saiu tão rápido por causa disso, ela tem essa credibilidade, pode, entendeu? Ele te dá uma segurança no que você está falando, e se você acredita naquilo que você está falando, é muito mais fácil de você convencer alguém, tudo bem? Então compre a ideia, faça com que aquele repertório seja válido e utilize esse repertório para validar uma informação que tem a ver, né, um com o outro. Tudo bem? Vamos lá. Outro. Quantas linhas tem que ter a introdução? Gente, depende o número de linhas total da redação. Vou te dar um exemplo. A Federal de Santa Catarina trabalha com um texto de até 30 linhas. Tudo bem? Beleza? Geralmente fica entre 20 e 30 linhas. Se o teu texto tem no máximo 30 linhas, geralmente a gente faz essa seguinte conta. 5 linhas para a introdução, 5 linhas para o desenvolvimento. Já foram 10. Sobraram 20 linhas. 10 para o desenvolvimento 1, 10 para o desenvolvimento 2. Isso em média, porque daí você tem uma estética interessante. Tudo bem? E a estética é muito importante. Eu vejo muitos alunos colocando o desenvolvimento mais curto, com menos linhas, do que a introdução. Veja bem que incoerência não pode. Lembra? A introdução é simplesmente para você dar uma contextualização, quebrar aquele gelo, mostrar as suas teses, as ideias que vão ser trabalhadas e deu. Lá no desenvolvimento, o nome já fala, desenvolvimento, você tem que escrever. Então não tem cabimento o seu desenvolvimento ser mais curto do que a introdução. Não vale, não rola. Já mostra um problema seríssimo de estrutura. Né? Tranquilo? Então pensa, 5, 10, 10, 5. Num vestibular da Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, mínimo de 30, máximo de 50, você já tem aí, de repente, tem a possibilidade de botar mais um desenvolvimento, trabalhar com 3 teses. Tranquilo? Estou falando, são modelos, tá? Não é uma coisa engessada, você tem que trabalhar assim. Você tem sim, o teu texto tem que ter bem claro o que é introdução, o que é desenvolvimento e o que é conclusão. Essas partes têm de aparecer, eles são critérios de avaliação. Tranquilo? Então nada de escrever o que o pessoal chama de redação monobloco. Monobloco é aquela que tem um parágrafo só e o cara vai enchendo de ideia e acabou. Beleza? É impossível identificar o que é um e o que é outro. Isso é caixão, não faz isso. Tá bom? Separe muito bem o que é introdução, o que é desenvolvimento, o que é conclusão. Se você tem bem claro essas partes, você evita que uma parte entre na outra. Eu vejo muita gente se empolgando na hora do desenvolvimento, na hora da introdução, e ali já botando dados estatísticos. Gente, introdução serve para introduzir. É só para você dar aquele gostinho. É como, lembra a manchete? O cara leu a manchete, ficou curioso e vai ler a notícia. A sua introdução é a mesma coisa. Li a sua introdução, fala, essas teses são interessantes, vou ler o resto. Só serve para instigar, para alimentar a curiosidade. Só isso. Nada de entregar o ouro muito cedo. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Tá indo muito rápido? Estão conseguindo me entender direitinho? Como é que tá o som para vocês aí? Interage aqui um pouquinho comigo. O som tá legal? Tá bom para vocês? Vocês me escutam de forma clara? Fala comigo um pouquinho, por favor. Conseguem me entender? Eu tenho uma mania de falar rápido pra caramba, então volta e meia eu acelero. Então tem que tomar cuidado. Fala comigo aí. Tá muito rápido, professor? Pisa no freio, fala mais devagar, porque esse meu lado manezinho de Florianópolis acaba falando, daqui a pouco eu tô falando rapidinho. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Muito obrigado. Valeu, Daniel. Show de bola. Legal você por aqui. Valeu, Juliana. Tranquilo.
Thelma, meu amor, muito obrigado. Vamos lá. Ah, essa aqui é uma questão bem interessante. Professor, como é que eu evito o branco? Sabe aquele negócio que você tá lá e você não lembra nem o seu nome? O nervosismo faz muito isso, né? Lembra que no dia da prova, você tem um fator nervosismo que é bem grande, certo? Então a primeira coisa, pintou branco, você fala, eu não sei absolutamente nada sobre isso. Presta atenção, não se apavora. Eu estou aqui para te ajudar. Segura na minha mão e vamos junto. Primeira coisa, texto base. O texto base nessa hora é uma tábua de salvação. No texto base, você vai ler o texto base, presta atenção, um macetezinho aqui, ó. A fundamentação de um texto se dá nos verbos, tranquilo? Então é o seguinte, o texto, ele é uma redação. Introdução, desenvolvimento e conclusão. O texto segue isso. Então o que você faz? Você vai lá, pega os verbos principais, certo? Que você consegue detectar. Vai lá, pega a caneta e circula os verbos. Tranquilo? Quando você faz isso, a sua mente já vai se conectar mais com o tema. Certo? Você consegue perceber melhor. Então, o teu branco já vai tomando corpo. Ele vai desaparecendo aquela tela em branco e você já tem verbos. Já sabe por onde começar. Funciona maravilhosamente bem. Outro jeito de fugir do branco é o seguinte, é a gente trabalhar com palavras afins. Aí tu fala assim, como assim palavras afins? É assim, ó. Vamos supor que seja saúde mental. Tudo bem? Saúde mental. Aí quando você fala em saúde mental, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? De repente vem assim, loucura. Então põe loucura. Certo? Certo. Aí depois, quando você fala em loucura, o que vem na sua cabeça? Preconceito. Põe preconceito. Falta de informação. Põe falta de informação. Loucura. Falta de tratamento. Põe falta de tratamento. Hospício. Põe tudo que é palavra que tem a ver com esse repertório, você vai encher ali. E você vai vendo que junto com aqueles verbos, junto com essas palavras, ideias vão surgindo. Certo? Você foge da folha em branco, o teu cérebro vai se acalmando porque você não tem mais aquela folha em branco, você tem palavras, você tem verbos, você tem condições de escrever uma oração, que é a base de todo o texto. Você fica mais calmo, as ideias vêm e seu texto vai sendo construído. Funciona, é muito, muito, muito bom. Outra coisa, você está lá com branco, o coração está a milhão, o tempo está passando e você não consegue se concentrar. Isso vale para qualquer situação, tá? Travou durante a prova, não força a máquina. Porque quando você força, a tua máquina trava. Você já tentou ler um texto com sono? Já fez isso? Já deve ter passado, né? Você tenta ler o mesmo parágrafo 27 vezes e você não absorve nada, porque a tua máquina está falando, eu não consigo, e você forçando. Então não força a máquina. O que você faz? Você vai pegar uma técnica milenar, essa técnica não é minha, já é utilizada na medicina oriental, ó, muito antes do teu tataravô se conhecer como gente. Você vai fazer o seguinte, você vai respirar. Eu vou perder meu tempo. Não, você não está perdendo seu tempo. Você está preparando o seu cérebro para fazer a prova. Porque ele está te dizendo, eu não aguento mais. Pintou sono, pintou cansaço, você não consegue mais ler os textos, uma prova extensa. Para tudo. Vai fazer o seguinte, ó. Inspira devagar, segura o ar um pouquinho, solta o ar. São 3 passos. 1, segura. 2, solta. 3, tudo bem? E como você quer ativar o seu cérebro, tem um macetezinho bem legal. Para você ativar o seu cérebro, significa que você tem que inspirar mais tempo do que expirar. Então, se você contou 5 segundos inspirando, são 3 segundos expirando. Então, ó, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Segurou. Segura 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar gravada, com certeza. E agora, para expirar, 3. Deu. Porque assim, você está entrando mais oxigênio do que saindo. O teu cérebro está ativando.
Faz isso 3 vezes. A cada ciclo, toma um golinho d'água. Não é para se encher d'água. Só um golinho d'água, faz mais uma vez. Eu te garanto que na 3ª vez, o teu cérebro vai estar um boom. Assim. Beleza, baixa a cabeça e ó, pau na máquina. Travou de novo? Vai de novo. Travou de uma forma assim, não dá mais? Vai ao banheiro. Mexe. Sério. Mexe o teu pescoço, vai ao banheiro. De repente você não está nem com vontade. Mas vá, mexa-se, estimule a circulação. Teu cérebro está falando, eu não aguento mais. Então trabalha, faz com que o seu cérebro, o seu corpo trabalhe. Depois volta, senta e pau na máquina. Entendeu? Saiba entender o que seu corpo está falando. Beleza? Outra coisa, professor, e quando a ideia está na minha cabeça, eu não consigo botar no papel? Eu sei o que falar, mas eu não consigo falar. Cara, isso é o que eu mais escuto. Eu tenho a ideia, mas não consigo botar no papel. Olha só, eu tive um professor Ivo Zimmermann, tá? Um dos melhores professores com quem eu já tive a honra de ter aula. Ele foi presidente da Coperv da Federal por 2 mandatos. O cara é fantástico. Ele falava o seguinte: ideia aproveitável é a ideia que vai para o papel. Enquanto a ideia está na cabeça, você não faz nada com ela. Tu vai dizer, como assim não faço? Não faz. Sabe por quê? A sua cabeça é muito mais rápida do que o papel. O papel é estático, ele não move. Uma vez que a ideia está ali, ela estabiliza. Enquanto ela estiver na sua cabeça, ela passa, ela vai mudando o tempo todo. E é exatamente por isso que você não consegue botar no papel. A velocidade que ela está mudando é muito maior do que a velocidade de você trabalhar com ela. Então você precisa estabilizar a ideia. Ah, professor, se eu não tenho ideia, só tenho fragmentos dela. Não importa. Tudo que você tiver aqui vai para o papel. Você precisa estabilizar a sua ideia. Ideia boa é aquela que... Ideia aproveitável, desculpa, é aquela que vai pro papel. Ideia na cabeça vira bagunça, vira confusão. Lembra, o pessoal pede para você escrever uma redação simplesmente porque eles querem ver a organização da ideia. Começo, meio e fim. E se a ideia está só na sua cabeça, sinto muito, ela não está organizada, ela está bagunçada. Então, ideia que sai daqui e vai para o papel é uma ideia que você consegue aproveitar. Ah, só tem fragmentos. Vai o fragmento. Só tem uma palavra. Vai a palavra. Coloca no papel. Estabiliza. Tudo bem? E sempre aquela dica. Vai para os textos base, pega os verbos e traz para cá. Você vai criando base. E uma base sólida permite uma construção alta e bonita. Sacou? Entendeu? Show? Vamos lá. Professor, como é que eu posso interpretar o tema? Aí já vou unir essa pergunta com outra, tá? O que é tangenciamento? Tangenciamento é quando você não consegue interpretar de maneira eficaz o tema. E daí você não entende direito sobre o que você vai escrever. E quando você não entende, você escreve sobre qualquer coisa. E teu texto fica sobre qualquer coisa. Certo? Geralmente ele fica muito raso. Você tenta abraçar o mundo com o seu texto. E não pode. O teu texto é específico. Tá? Então vamos lá. Quando você está interpretando um tema de redação, você tem que ler com atenção. Certo? Um outro professor que trabalhou comigo, o professor Maurício, ele pegou uma técnica de um aluno dele que era muito legal. Ele falava o seguinte: quando eu estou interpretando um texto, quando eu estou lendo um texto, e tirar o tema é interpretar, ele fazia o seguinte: ele pegava uma caneta, certo? E toda vez que ele encontrava uma palavra importante, ele circulava, ele ficava pensando naquela palavra, certo? E depois começava a ler de novo, certo? Com aquela palavra sublinhada, ou seja, teus olhos já vão ficar naquela palavra. Ele achou um verbo legal, circulava. Então, no final, o que ele tinha? Ele tinha o tema de redação com as palavras destacadas. Fica muito mais fácil você tirar ideias conectadas disso aí, porque você ativou o seu cérebro para aquilo que era importante. Certo? Não ficou um emaranhado de palavras, tudo. Não, você destacou as palavras mais importantes.
Exemplo, tudo bem? Vamos lá. A persistência da violência contra a mulher. Palavra-chave. Persistência. Pega essa palavra, circula. O que significa persistência? Persistência significa que o problema já existia e não foi sanado. Então é isso que ele queria. Ele queria que você escrevesse por que o problema ainda existia. Se era um problema manjado, se todo mundo sabia que ele estava ali, que a violência da mulher é uma realidade, contra a mulher é uma realidade, por que ela ainda existe? Assim você não tangencia. Porque o que aconteceu? Os alunos foram falar sobre a violência contra a mulher. E não era sobre a violência contra a mulher, era a persistência. Por que essa violência, que todo mundo sabe que existe, ainda continua? Certo? Então você tem que falar na falha do sistema, você tem que falar da impunidade, você tem que falar no medo, entendeu? Fica fácil daí. Você tem que pegar, ler o tema com atenção e circular as palavras que são mais importantes. Cara, gente, isso é uma técnica. E como toda técnica, não pode ser colocada em prática simplesmente no dia da prova, né? Tranquilo? Beleza? Leia com atenção, leia com calma. Depois que você circulou as palavras, que você destacou as palavras, lê de novo. Você vai ver que os teus olhos vão chamar a atenção para aquelas palavras e você vai ter uma compreensão muito mais profunda do tema e assim vai conseguir construir teses mais claras. Lembra o que é tese? Vamos lá. Tese são as ideias que você vai trabalhar durante o texto. É a razão de ser da sua redação argumentativa. São as ideias que você vai defender. Tudo bem? Beleza? Lembrando a você o seguinte, tá? Tem alguma dúvida? Manda por aqui. Eu estou te vendo e eu vou responder a sua dúvida. Confia em mim, certo? Vamos junto nessa caminhada. Show de bola? Outro, aqui. Como consigo argumentar com eficácia? Desculpa, a letra está horrível. Beleza. Bom, aí assim eu vou fazer um merchan agora. Presta atenção. Eu escrevi um e-book sobre técnicas argumentativas, com todos os detalhes, com exemplos, com técnicas, com modelos, para que você consiga argumentar com eficácia. E te digo mais, é de graça. Eu não cobrei nada por isso. Tá lá na minha bio, dá uma olhada, deixa o teu comentário, fala para mim o que você achou, tudo bem? Baixa esse e-book, tem todas as técnicas lá, eu botei 4 técnicas matadoras para você utilizar no seu texto argumentativo. Vou te dizer uma só, tá bom? Por exemplo, quando você trabalha com números. Números convencem? Sempre convencem. Tanto é que são a base de muitas fake news aí. Divulgar números falsos porque o pessoal acaba acreditando em números, tá bom? Então, no teu texto, quando você utiliza números, você tem que duas coisas. Conectar esses números com a ideia que você está colocando, tudo bem? E explicar o que aqueles números significam. O que eu vejo é muitos alunos muitos candidatos colocando os números achando que os números por si só já convencem. Não faz. Toda e qualquer estratégia argumentativa que você utiliza para dar credibilidade, você tem que explicar para o leitor o que aquilo significa. Então, por exemplo, quando eu falo assim, 8 a cada 10 mulheres sofreram, não é que sofreram, mas elas admitem, ou elas não confessam, faltou a palavra, peraí. 8 a cada 10 mulheres testemunham que já sofreram assédio sexual. Isso significa o quê? Para que serve essa tese? Dizer que o assédio, infelizmente, é uma realidade. Houve uma normatização do assédio. Certo? Eu estou falando de 80%. 80% das mulheres admitem que já sofreram algum tipo de assédio sexual. Aí eu vou falar, a minha tese é que a situação do assédio sofreu uma normatização pelo tipo de educação que as pessoas recebem. Aí eu jogo esse dado estatístico e explico o que ele quis falar. Entendeu? Você tem que unir. Pois é, essa estratégia está lá no meu e-book.
como fazer isso, tudo bem? E outras 3 que tenho certeza que você já utilizou, mas nem sempre conseguiu tirar uma boa nota, porque faltou um detalhe, e esse detalhe está lá no meu e-book. Show? Beleza. Lembra, tá lá na bio, é de graça, na faixa, é um presente que eu tô te dando, tá bom? Beleza? Vamos lá. Outro aqui, ó. Como conectar as ideias? Isso aqui é muito legal. É o que a gente chama de coesão. Como conectar as ideias? Bom, primeira coisa. A conexão das ideias não é uma coisa tão automática assim. Você tem que parar e pensar quais são as relações que elas existem. A conexão das ideias é muito comum serem feitas por conjunções. E toda conjunção ela tem um propósito específico, tá bom? Por exemplo, quando eu falo visto que é causa. Então você vai utilizar o visto que para dar uma causa para alguma coisa. Só tem o seguinte, onde tem causa, tem consequência. Então, essas são ligações que você tem que saber fazer. Tá? Você, por exemplo, você tem que, ao falar o visto aqui, logo depois do visto aqui, você vai ter que botar uma causa para o problema. Certo? E logo depois da causa vem uma consequência, porque é uma sequência lógica. Toda causa tem consequência, e toda consequência tem que ter uma causa. Então, para que você tenha essa ideia na cabeça dessa estrutura, é legal você quebrar as partes da sua interpretação, da sua argumentação. Como quebrar? Separa o que é tese, o que é ideia, põe a ideia em destaque. Show de bola. Botou lá? Ficou lindo. Depois coloca assim, por quê? Defende a sua ideia. E depois vem a comprovação, a legitimação. Tá? Uma vez que você tem essas 3 partes bem conectadas, bem separadas, fica fácil você colocar conectivos para aquilo. Vamos pegar exemplos, tá? A troca do mundo virtual a troca do mundo real pelo mundo virtual prejudica ou compromete a saúde mental. Ponto. Essa é a sua tese. Tudo bem? A troca do mundo real pelo mundo virtual compromete a sua tese. Ponto. Aí você defende sua ideia. Para unir essa tese com a defesa, você vai botar isso porque isso retoma a sua ideia anterior, certo? Retoma, ou seja, a sua tese, e o porquê vai te explicar, vai te dar uma causa para esse problema. Conectou. Ficou lindo, maravilhoso. Ficou bem legal. Tudo bem? Se você vai utilizar, por exemplo, uma contra-tese, tá? Um contra-argumento. Você falou, por exemplo, prós e contras da legalização da maconha. Tudo bem? Prós e contras. Então, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, você botou prós. Tranquilo? Tá. Aí, para começar o contra, o D2, você pode utilizar em contrapartida, por outro lado, não obstante, certo? Em segunda análise. Você está mostrando, agora eu vou por um outro caminho que vai se opor ao anterior. Entendeu? Tranquilo? Tem uma pergunta aqui falando sobre isso. Estão me perguntando se a nota do candidato cai muito, caso ele faça o D1 e D2 sem relação. Sim. Certo? Você peca na coesão interna. O teu texto ele tem que vir em ondas, ou seja, uma ideia puxa a próxima. Se ele vier em blocos, bloco 1, pau, bloco 2, tum, bloco 3, o teu texto não tem fluidez. E ele tem que ter fluidez. Uma ideia tem que puxar a próxima, senão ele fica comprometido. Tudo bem? Então vamos supor agora que o segundo desenvolvimento não seja de oposição. Você esteja simplesmente acrescentando uma ideia. É muito comum o teu D2 você colocar além disso, outro sim, que é uma palavrinha que o pessoal gosta muito, ademais,
Você está acrescentando ideias. É assim que você consegue conectar as ideias dentro do seu texto, né? Você ter a relação correta entre elas. Se você colocou a sua tese e logo depois vai botar uma causa para essa tese, você precisa de um conectivo de causa. Visto que, porque, já que, uma vez que, na medida em que. Então, dica, é muito interessante você estudar os conectivos, tá? E fica ligado que logo eu vou colocar para você também na faixa, certo? Uma lista de conectivos para você ter aí e como fonte de consulta, mais um presente que eu vou te dar. Tudo bem? Pode me cobrar. Logo vai estar aí contigo. Tá bom? Vamos lá. Outro. Como concluir o texto? Pois é. A conclusão é um problema, é uma pedra no sapato para muitas pessoas. Então vamos lá. A conclusão, ela pode se dar de maneira repetitiva. Tipo, professor, tá brincando. Não, eu estou falando bem sério. Numa técnica chamada parafraseamento, que nada mais é de você falar a mesma coisa usando outras palavras. Tá bom? A mesma coisa usando outras palavras. Então você pode pegar as teses, tese 1 e tese 2, que estão lá no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2, que você já falou na introdução, certo? E jogar tudo de volta na conclusão. Mas, professor, vai ficar repetitivo. Sim, parafraseamento é repetição. Aí tu vai dizer, mas não vai ficar chato? Gente, é uma das maneiras que você tem de convencer alguém, é pela repetição. A gente chama de reforço, o reforço daquela ideia. Então você pode fazer isso. É muito utilizado em vestibulares tipo a CAF, o DESC, certo? Que você faz esse reforço da ideia. Não tem problema. Você pode fazer também uma conclusão do tipo fechamento. Fechamento que é o seguinte: você vai desenvolver a ideia lá no desenvolvimento, você vai justificar a ideia, mas você não vai entregar o ouro todo. Você vai deixar uma partezinha dessa tua defesa para o final. E essa partezinha que você deixou para o final, você vai jogar para a sua conclusão. Você amarra o texto. Bem legal. Funciona maravilhosamente bem. Você usa uma parte da justificativa para a sua conclusão. Você tem o sequenciamento de ideias, fica muito legal. Lembrando o seguinte, você tem duas teses, então tem que aparecer o final das duas teses. É muito comum o cara fazer a conclusão da última tese só. Não, a conclusão não é de uma tese, a conclusão é da redação. Da sua redação. Então, vamos lá, 2 erros muito comuns na conclusão. Primeiro, o cara conclui o tema e não as teses. Você tem que concluir a sua produção e não o que a banca sugeriu. A banca te deu um tema. Dentro do tema você construiu um texto e é o final desse texto que você está fazendo e não do tema. 2. A conclusão é de toda a sua produção e não só de parte dela. Então, quando você fizer a conclusão, você vai ter que fazer a conclusão da tese 1 e da tese 2. Tá bom? Para que seu texto tenha um fechamento e não só parte dele. Show? Beleza. E o terceiro pecado que o pessoal comete, eu falei só 2, mas eu vou falar 3. O terceiro pecado que o pessoal comete na conclusão é adicionar ideias. Gente, como é que você vai fechar, concluir, finalizar um pensamento se você está alimentando esse pensamento? Não dá. Então, nada de adicionar ideias. Isso é caixão. É muito comum. O cara se empolga e começa a adicionar ideias lá na conclusão. Como é que ele pode adicionar ideias? Ele coloca uma tese que ele não trabalhou lá, ele coloca uma estatística que ele não citou lá. Cara, estatística é desenvolvimento. Conclusão é fechamento. Você pode usar
uma frase de efeito, ou seja, vou colocar uma citação que tenha a ver com o seu tema para fechar, pode, show de bola. Você pode fazer o parafraseamento que eu te falei, mas alguma coisa que dê encerramento, tá bom? Tranquilo? Show? Beleza. Professor, o que é coesão? A diferença de coesão e coerência, né? Aquele probleminha que muita gente tem. Todo mundo fala, todo professor fala que é coesão, tá falando coesão, mas o que é coesão? Vamos lá. A coesão é sua capacidade de unir as ideias que você colocou durante a produção do seu texto. A gente fala, como assim, professor? Lembra que a gente acabou de falar sobre os conectivos? Botar o conectivo certo para unir uma ideia à outra? Isso é coesão. Entendeu? Isso é coesão, a sua capacidade de construir um texto que tem começo, meio e fim. É o que o pessoal chama de projeto de texto. É um critério de correção da maioria dos vestibulares de concursos públicos. O pessoal fala, quer saber se tem coesão interna, externa, nada mais é do que a capacidade de unir ideias de forma lógica, começo, meio e fim. Tá? Outra coisa que a coesão trabalha é o uso correto de advérbios, advérbios, pronomes, né? Para que não haja repetição de palavra. É muito chato você ler um texto que tem repetição de palavra. Né? Então você utiliza, por exemplo, o Brasil vive a realidade da vacinação. Vamos botar assim, a realidade da vacinação. Aí você vai retomar essa ideia. Você pode botar assim, o evento social. O evento que é? A vacinação. Você utilizou artimanhas para recuperar aquela ideia sem repetir. Isso é coesão. Isso tudo é observado pelo corretor. Tudo bem? E o diabo da coerência, o que é? Coerência é quando o seu texto tem sentido. Como assim? Tem sentido. Por exemplo, tá? Você vai falar o seguinte, eu como muito porque quero ficar magrinho. Então vai dizer assim, oi? Como é que foi? Come muito porque quer ficar magrinho? Faltou. Estruturalmente, se tu pensar, tá tudo certinho, todos os elementos gramaticais estão ali. O problema é que não faz sentido, faltou coerência. Ficou uma coisa meio de... Quando você coloca um dado estatístico que não corresponde à realidade, quando tem muita gente que inventa dados, tá? Inventou dados muito fora da realidade, problema de coerência, e tua nota baixa muito. Aí tem um aluno que falou assim, professor, eu sempre invento umas estatísticas, umas coisas assim. O problema que você tem que saber é o seguinte, o corretor, quando é contratado como corretor, ele recebe dados, informações sobre o tema que o capacita em saber se aquela informação é verdadeira ou não. Então, por exemplo, vamos supor assim, vou citar um dado estatístico, tá? Vamos criar assim que um dado real, tá? 45% dos adolescentes fumantes vêm de lares ou têm pais fumantes. 75% 75%. 75% dos adolescentes fumantes têm pais ou responsáveis fumantes. Esse é um dado estatístico real. Tá bom? Você esqueceu esse dado e você botou 25%. Olha, porque 25% dos adolescentes, pois é, esse dado é inventado. E não corresponde, está muito longe da realidade. Ou seja, a sua coerência... E como é um dado usado para comprovar, a sua coerência baixou, a sua argumentatividade baixou e sua nota baixou também. Tá bom? Então não inventa. Agora, vamos supor, era 75 e você esqueceu do 75. Você fala, mais de 70%, tá valendo. Ele está próximo do dado estatístico, ele está valendo, fica lindo, maravilhoso. Tudo bem? Então não inventa. Tá bom? Você não precisa usar com precisão, mas também não precisa inventar para botar uma bola muito fora. Posso usar os dados do meu texto argumentativo, do meu texto base? Pode. Você não pode copiar.
usar da mesma forma, mas utilizar para defender uma tese, claro que pode, tranquilamente, deve inclusive utilizar, é para isso que eles estão ali, para que eles possam ser utilizados na construção de um texto original. Show de bola? Tranquilo? Beleza? Então, gente, mais alguma dúvida? Posso te ajudar em mais alguma coisa? Pode contar comigo sempre que você precisar, tá bom? Lembrando, coloca teu like, me persiga nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, no YouTube, claro, no Instagram, onde você está vendo, tá bom? Deixa teu comentário, deixa teu like, deixa tua crítica, que afinal de contas, estamos aqui para evoluir, né? Tá bom? Nós ficamos por aqui. Um abraço, um beijo, um queijo do professor Fernando Santos. E lembra, tá com algum problema? Tá com alguma dúvida? Cola em mim que é sucesso, tá bom? Eu te ajudo e vamos juntos construir o teu caminho de sucesso, tá bom? Um abraço, um beijo, um queijo para vocês. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.